Salve, salve! Estamos começando o Convocação CNN nessa manhã de segunda-feira, naquela ressaca pós-rodada, sempre muito bem acompanhado com os nossos comentaristas aqui da CNN Brasil. Salve, salve, Michel Bastos! Salve, salve, bom dia a todos. Uma segunda-feira boa para alguns aqui, outras nem tanto. Mas vamos embora, vamos falar aí dessa rodada aí. Tá boa a segunda, Raul? Excelente, não sei pro Michel, mas pra mim, semana começou boa. E pra você, Cris? Pra mim também tá boa também. Meu time ganhou ontem. Bom dia a todos, bom dia, Jário, Raul e Michel. Vamos lá que tem muito pra falar. Muito bem, claro que a gente vai trazer todas as informações, vamos comentar muito da rodada, do jogo do Flamengo, do jogo do Palmeiras, vamos falar do Santos vencendo, mas o nosso primeiro assunto é o majestoso clássico entre Corinthians e São Paulo, 3-2, jogo na Neoquímica Arena, vitória maiúscula do Corinthians. Posso afirmar que pelo menos o Brasileirão foi o melhor jogo do Corinthians até o momento, um dos melhores jogos sob o comando de Fernando Diniz. Corinthians mostrando raça dentro de campo, fazendo um baita jogo. Do outro lado, encontrou um São Paulo acovardado, que entrou em campo já derrotado, mal escalado e que não mostrou dentro de campo a habilidade desse elenco. Acho, inclusive, uma coisa muito estranha. Como a gente está vendo o campeonato tão nivelado por baixo, o São Paulo hoje é seu quarto colocado, apresentando esse futebol. 5 derrotas em 10 jogos, isso é muito ruim, o nível muito baixo. E claro que se a nota 10 para o Corinthians dentro do gramado foi bacana, para parte da torcida do Corinthians, aí a nota 0, tá? Jogando objetos dentro de campo, prejudicando o que vai acontecer novamente o seu time. E para fechar meu comentário, claro que em mais uma rodada, em mais um jogo do Corinthians, a gente descobre que para comentar futebol é preciso ser urologista, porque a dúvida é se as pessoas colocam ou não a mão na sua genitália e como interpretar isso. Não sei. Vamos aqui conversar com os nossos amigos, começando pelo Raul hoje. Tá feliz, né, Raul, com esses 3-2? Você merece, né? Mais ou menos. Coloque pra fora toda a sua alegria, portanto, uma grande vitória do Corinthians em campo. Grande vitória, 3-2, até parece que o jogo foi disputado, que o jogo foi amarrado, que foi um jogo difícil, não. O jogo foi fácil para o Corinthians, 3-2, um placar totalmente enganoso, o Corinthians dominou do primeiro ao último minuto o clássico majestoso. O São Paulo que não deu um chute no gol e marcou 2 gols, porque o Corinthians entregou 2 gols. Primeiro na saída de bola errada do Ranieri ali, que falhas. O Bobadilla recuperou e tocou no Luciano sem goleiro, e depois um golaço contra no Mateuzinho. Enfim, o Corinthians jogou muito melhor que o São Paulo, dominou do primeiro ao último minuto, ainda teve que lidar com a arbitragem, que a gente vai falar depois, que pra mim não expulsou 2 jogadores do São Paulo de forma bizarra, que foi o Enzo e o Bobadilla. E o Corinthians mereceu a vitória, tava precisando dessa vitória no Campeonato Brasileiro, né? Precisava sair da zona de rebaixamento, com a combinação de resultados conseguiu ali ocupar a 16ª posição agora, mas um grande jogo do Corinthians que está muito bem com o Fernando Diniz, né? 10 jogos, são 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, apenas 4 gols sofridos. Então, assim, começo bem acima do esperado e ganhou o jogo que tinha que ganhar, que era um clássico majestoso em casa e de uma forma dominante e merecida, Jairo. Michel, você concorda? Concordo, 100%. Acho que o Corinthians foi muito superior ao São Paulo, desde o começo até o final da partida. Eu acho que o Raul falou muito bem. Quando você vê o resultado final, não condiz com o que foi a partida. Acho que o Corinthians deu 2 gols ao São Paulo, né, com o erro do Ranieri e o gol contra do Mateuzinho. Mas aí eu quero comentar sobre o São Paulo. Acho que você mesmo também já falou, acho que o São Paulo já entrou totalmente errado. Acho que no 4-2-4 ali, e ali a gente já vê as prioridades do Corinthians no meio de campo. A gente vê a coletiva do Roger, onde ele é questionado sobre o domínio do Corinthians no meio campo e nesse jogo, né? E aí ele fala que os gols... quando vê os gols, não foram por ali, mas o São Paulo foi dominado durante 90 minutos naquele setor, né? Quando você tem um meio de campo com Ranieri, Garro, Breno Bidon
e Carrilho, que para mim fez um jogaço. Melhor em campo, hein, Michel? Ele, quando você tem esses 4 jogadores aí que o ajudam na parte mais física, para ele poder sair mais para o jogo, poder jogar, acho que você vai ver um Carrilho que tecnicamente é um grande jogador. Então acho que o Roger já peca ali. E mesmo ele conseguindo o empate no primeiro tempo, eu achava que ele iria vir com uma resposta diferente no segundo tempo, fazendo algumas mudanças, tentando mudar o meio de campo para tentar segurar essa força aí que a gente viu no jogo. O Garro, para mim, fez um jogaço também. Então acho que nesse sentido o Roger ele pecou muito. Quando a gente vê o Luciano jogando como meia, ele não é um meia, o Luciano é um atacante, o Luciano é um fazedor de gols. Então assim, eu não vejo com o Luciano nesse setor o time do São Paulo ele evoluir, ele jogar, as bolas chegarem no ataque. A gente precisa de um meio de campo estilo Garro, por exemplo, estilo Matheus Pereira, estilo um Arrascaeta, e o Luciano não é esse jogador, né? Não venho aqui criticar o Luciano, é um jogador importante, é um jogador decisivo, mas é um atacante, não é um 10, não é um camisa 10. Então acho que é o momento de você analisar isso, tentar encaixar e posicionar o Luciano talvez num setor diferente do campo, onde ele possa render mais, porque quando ele não é decisivo e não faz gols, ele não rende. Tipo, ele não rende. Ontem, por exemplo, ele fez o gol que, por exemplo, até a minha mãe fazia, né? Dia das Mães, minha mãe podia estar lá para fazer, ganhar um presentinho, até minha mãe fazia aquele gol. Mas fora isso não rendeu, Jairo, não rendeu. Se você vê o jogo do Luciano ontem, então assim, eu acho que ele é prejudicado com isso, porque não é o seu setor, não é o seu posicionamento dentro de campo. Então acho que nesse sentido ontem o Roger pecou muito na sua escalação, na forma que jogou, demorou muito para entender isso. Eu acho que a gente até entende que você monta uma estratégia, mas eu acho que o treinador está ali para entender que durante a partida muitas vezes essa estratégia ela não está dando certo. E ele demorou para entender isso. Demorou muito para entender isso. E quando entendeu, o jogo já estava encaminhado. O Corinthians já ganhando 3-1. Sim. Então, acho que ontem, mais uma vez, aí voltamos a falar, muito disso. O torcedor são paulino pega no pé porque, às vezes, lógico, não é só as críticas ao Roger. Eu acho que o elenco do São Paulo também tem que ser criticado, sim, porque muito pela ruim. Partida que fez ontem, não pode só bater só no Roger, né? Ele tem seu percentual de culpa, mas eu acho que no geral, tanto o treinador como os atletas têm essa parcial de culpa aí nessa derrota pro Corinthians ontem. Galera, vai mandando seu like aqui pra gente, nossa meta é de 50, já estamos praticamente na metade, e seu comentário também no chat. Cris, a vitória foi mais mérito do Corinthians ou o time aproveitou aí o demérito São Paulino em relação à estrutura dentro de campo? Acho que um pouco das duas, mas mais mérito do Corinthians, até porque a gente vinha falando aqui na quinta passada sobre como essa tranquilidade na Libertadores tinha que passar também para o brasileiro, e acho que passou, né? Agora, finalmente, o Corinthians na semana passada já garantiu a classificação na Libertadores. Acho que isso deixou até mais tranquilo, os jogadores mais tranquilos, né? Porque é uma competição a menos para você se preocupar nas próximas 2 semanas, né? Já que você já se classificou. E jogaram solto, encaixou, né? A gente já vinha elogiando o Diniz no Corinthians, que vinha recuperando peças importantes, e acho que isso ficou claro no jogo contra o São Paulo. Concordo com o Michel, concordo com o Raul, e queria só voltar um pouco no que você falou, Jairo, na sua abertura, sobre o São Paulo conseguir se manter em quarto mais pela situação do campeonato do que pelo seu mérito, e é muito isso. Só uma observação: ontem o Vasco começou a rodada, ele começou a rodada em 13º, mas com os resultados ele foi para 17º, né? Porque os resultados não foram favoráveis. Quando ele ganha do Atlético Paranaense, ele pula para 8º lugar. Ele sai de 17º para 8º. A diferença entre o 8º e o 17º é de 3 pontos. Então, assim, tá um campeonato que a galera ali do G5, né?
E botar do sexto, sétimo pra cima, deram uma descolada, realmente a galera que tá atrás vai ter que correr atrás desse prejuízo. O Corinthians já começou a fazer isso. É verdade, porque, olha, eu tô vendo aqui a tabela, né? O Bahia tem 22 pontos, é o sexto, tá? Aí o Bragantino tem 20. A mesma quantidade do sétimo, o oitavo, que é o Vasco, o nono, que é o Coxa. Aí, veja só que interessante, do sétimo Tá loucura essa tabela. até o 16º, são 2 pontos de diferença. É uma vitória. Ou seja, do Bragantino até o Corinthians, uma vitória. E ontem, durante o momento que o Corinthians venceu o jogo, a depender do resultado do jogo do Flamengo e Grêmio, se o Grêmio tivesse vencido, por exemplo, o Corinthians ficaria na zona de rebaixamento, até por uma questão de saldo de gols com o gol contra do Mateuzinho, né? E por isso foi uma vitória mega importante, não só pela pontuação, mas pela parte anímica também, de dar essa resposta no brasileiro que estava faltando. É verdade. E agora, vamos falar mais um aspecto do jogo, já que a gente citou en passant. Antes disso, só quero salvar aqui a galera, dar um salve pra galera que tá aqui com a gente no chat. Polex Castor que tá aqui com a gente, ali a Amara também. Um bom dia a todos. E também o Cris, ou a Cris. O Cris, Bem-vindo, o Cris salvando aí o Corinthians. E o Lucas Faraldo, somos todo gaúcho, mandando pra gente aqui um hashtag. O Roger também, né? Vamos falar teve uma discussão aí ontem num grupo que... Por causa disso, foi envolvido aí. Fala de discussão, e aí? Essas expulsões que não aconteceram, deveria ter acontecido, Raul? Deveria, é um absurdo, né, gente? Gente, a imagem diz por si só, né? A imagem diz por si só. Ai, gente. Isso é um gesto obsceno. E assim, vamos falar de moralidade, que nem falamos quando foi o André, quando foi o Alan. Vamos falar de exemplo para a criança, como falamos com o André, como falamos com o Alan. Se um dia que eu tiver um filho, meu filho fizer isso na escola, ele vai ser punido, ele vai ser chamado na diretoria. Você vai ser Porque chamado. isso daí não é um gesto normal, daí não é um gesto que a pessoa tem que se orgulhar de fazer. Por mais que ele seja no país dele, na América do Sul, Paraguai ou Bobadilha, no caso, seja normal. Ele está no Brasil. Isso não é normal no Brasil. Vai fazer isso no metrô cheio. Mas o seu filho não vai estar disputando gente. Um clássico, né? Isso é um gesto obsceno. E ele não foi expulso porque o Daronco não quis, porque ele não encostou. Não tem cabimento, né, gente? Com todo respeito, não tem cabimento. Eu acho que é uma falta de critério, é uma loucura aí. Que, pra mim, esse foi muito mais grave do que o caso do André. Que teve ali a afofada, né? De fato. não diferente do ponto do Bobadilha, que não encostou. Mas, gente, é um gesto obsceno, gravíssimo. Ok, não tinha torcida aqui, foi na hora do gol e tal, ele é sul-americano, mas foi gesto obsceno e tinha que ser expulso. O Corinthians foi prejudicado e o Corinthians segue sendo o único clube no Brasil que tem jogado goleiro expulso por cera, jogador expulso por simulação. Não, o Vasco tem também. E jogador expulso por gesto obsceno. Já. Mas como não encostou, tá liberado. Fica a dica aí, rapaziada, é só não encostar. Ô, Cris, você foi atrás da regra aí, né? O que você viu? Na verdade, estava vendo alguns comentaristas de arbitragem, estava vendo a Renata Roel, ela concorda com o Raul que deveria ser expulso, mas ela traz a regra, né, a Renata Roel, que é da ESPN, de que é a mesma regra da provocação, não é só do gesto obsceno, né, das palavras, enfim, qualquer coisa que você possa fazer que seja levado para esse lado. Eu acho que cabe interpretação. Por quê? Porque a regra, ela deixa aberto para o juiz. A regra é ruim. O que eu considero uma coisa obscena, não necessariamente o Raul e o Jairo vão achar. Pro Daronco, ele fez aquilo ali uma situação de demonstrar a raça. E ele não vê isso como uma obscenidade. O Raul acha diferente. Mas daí o Raul não é árbitro. E quem estava na partida... do Brasil, Cris. Eu cravo. E aí o Daronco, ele interpreta de forma diferente dos árbitros que expulsaram anteriormente. Mas ela não é uma regra só para gesto obsceno, tá, gente? Tem que ficar claro isso, porque ela é uma regra que envolve também provocação e tudo mais, ela é uma regra mais ampla. E eu acho que, assim, falta também um pouco pra gente, principalmente quando a gente analisa os jogos, né, dos nossos times, e enfim, enquanto torcedores, né, de que tem coisa no futebol que vai ser interpretativo. Não tem como, gente, uma regra de futebol chegar e discriminar. Não, se botou a mão, é obsceno. Se ele só chegou com a mão perto, daí... não tem... Gente, isso é humanamente impossível. Você vai ficar criando situações que nem na hora o árbitro não vai nem conseguir lembrar, de tão detalhada que a regra vai ser. Então, assim, eu acho que também a gente tem que entender que tem coisa no futebol que vai ser interpretativo. O Daronco interpretou desse jeito. E aí, Michel, você acha que era caso de expulsão? Isso aí é uma história assim que é chata, é tipo um pé no saco?
Eu acho um pé no saco com força. Eu também. Não vou mentir pra você. Cara, eu sou daquele, eu sou old school, velho. Que nem a gente fala, sem nutelagem raiz. Já vi tanta coisa dentro de campo, meus amigos, que vocês não possam nem imaginar. Mas, cara, já devo ter feito coisa pior. Mas, assim, agora uma coisa é que, cara, na hora da adrenalina, tal, eu tenho, acho que um dos maiores arrependimentos meu na minha carreira foi ter uma vez, num momento de desabafo, a torcida criticando, eu fiz um gol, mandei a torcida calar a boca, algo que eu nunca fiz na minha carreira, mas fiz um gesto que isso me prejudicou muito. Então, assim, e lógico, aí lógico, vim depois a público me desculpar, né? Eu acho que. Só que assim, cara, eu tô muito. Vai muito da interpretação também. Mas eu acho que algo que os jogadores hoje em dia eles têm que entender que o futebol mudou. Eu posso vir aqui falar que vi muita coisa, mas hoje o futebol vive novos tempos. Então, se na regra se diz que não pode fazer gestos obscenos, cara, cabe a você não fazer. Não fazer para não gerar interpretação, para não gerar discussão ou uma possível expulsão. Então, assim, se hoje em dia a gente teve exemplos, até com o próprio Corinthians, onde o André foi expulso e a gente acabou discutindo, será que mereceu, será que não mereceu? Agora sim, cara, hoje a gente está vendo, por exemplos, que se pouco você gesticular ali perto da sua genitália, isso pode virar algo a ser interpretado e você pode sofrer com isso. Só não fazer. Só não fazer. Eu acho uma bobagem. Eu acho que ali na hora, dependendo, tem que deixar o jogo rolar. Acho que ficamos 10 minutos ali só para tentar resolver essa situação. Algo também que me deixa maluco, cara. Você, depois de um gol, você ficar mais de 10 minutos sem a bola rolar, é algo que só acontece no futebol brasileiro, cara. Eu acho que tanto o VAR como os árbitros, eles têm que ter uma tomada de decisão mais rápida, resolver as situações com mais rapidez e tomar as decisões mais rápido. Então, isso também é algo que prejudica muito, né, o espetáculo. É um clássico. Imagina, você tá ali num clássico após um gol, é só você ir lá, tomar uma decisão, colocar a bola no centro do campo e a bola rolar de novo. A gente fica mais de 10 minutos esperando o VAR analisar, tomar um cafezinho, um chazinho, sei lá o que eles andam fazendo por lá, para depois de um bom tempo eles tomarem uma decisão. Boa parte da demora também foi para encontrar as imagens, né? Até elas surgirem lá no monitor do VAR, demorou muito, tá? Olha só, a gente está falando sobre a regra 12 do IFAB, né? Proíbe, então, portanto, atos ofensivos, insultantes, que incitem conflito, incluindo gestos, palavras e comemorações excessivas. A interpretação, ela de fato cabe aqui porque o texto é genérico, né? Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente discutir é o seguinte: agora há pouco a CBF divulgou o áudio do VAR, da conversa ali entre o Daronco e os árbitros que estavam no momento ali na operação, né? E a conversa é a seguinte: o entendimento de que não houve o gesto obsceno, mas sim uma demonstração de gesto de raça, tá? E eles entendem também uma coisa que até depende do extracampo. Por quê? Vamos lembrar que parte da Neoquímica Arena nesse jogo, mais de 8 mil lugares, não foram colocados à venda, estavam ali fechados, por conta daquele episódio de racismo contra o Carlos Miguel, certo? Quando o Bobadilha faz esse ato, ele faz em direção ao banco de reservas do seu time de São Paulo. Então a interpretação é que a provocação não existiu, porque ali não houve interpretação, houve um incentivo aos seus colegas de clube, né? Que no futebol sul-americano isso é muito comum, que eles usam a tal expressão "ai huevos", né? Que, assim, vamos traduzir grosseiramente pro nosso bom português brasileiro, tipo, tem o culhão.
no sentido assim, cara, nós somos fortes aqui e tal, uma interpretação de raça. É isso que se entendeu no momento e por isso que está gerando toda essa discussão. Ó, Pólix Castor tá mandando uma mensagem seguinte aqui, ó, muito oportuna essa observação, o que demonstra a grande dificuldade do Campeonato Brasileiro. A felicidade da vitória é efêmera e torna esse campeonato muito instigante. Gostei da qualidade do texto, hein? Rapaz. Tá melhor que eu aqui já. É. Bem, sem efemeridade... Hã? Pode falar. Efêmera. Falou bonito. Os caras tão diferentes, viu, Michel? Os caras tão pra frente, velho. Sim, sim. Mas sem efemeridades, essa é uma discussão que vale muito a pena, porque eu pelo menos entendo que uma vez que isso vai acabar nos tribunais de justiça desportiva, você vai abrir uma jurisprudência em que os árbitros vão ver as decisões esportivas e talvez vão tomar decisões em campo baseado nas suas orientações por parte da diretoria de arbitragem da CBF ou daquilo que foi definido pela Justiça Desportiva. O que você acha, Cris? Não, é que assim, eu acho que beleza, vai abrir jurisprudência, mas, cara, pra mim não entra na minha cabeça que você precisa discriminar na regra o que é considerado toda atitude ofensiva nesse nível de descrição, sabe? Tá todo mundo se apegando a essa coisa que o Daronco falou, porque ele não encostou. Não foi por isso. O Daronco fala no áudio do VAR que ele expressou mal, então. Não, mas ele fala que foi por raça. Ele não entende que é um gesto ofensivo obsceno, porque ele entende como um gesto de raça. Óbvio que ele cita, ele não tem encostado, mas pra mim ele não vê, porque ele, como o Jário disse, ele faz pro banco do São Paulo e o árbitro vê como uma questão de raças, vamos lá, vamos pra cima. Eu acho que não dá, gente. Não dá pra toda polêmica que tiver de arbitragem querer mudar a regra e acrescentar mais um subtópico da regra. Acho que... gente... Sabe, porque vai ficar... Já tá chato, eu concordo com o Michel, e vai ficar cada vez mais. Vai ficar cada vez mais. E eu sinto muito que isso tenha acontecido com o Corinthians, né? 2 vezes. 3. Mas foi o que você falou. Você falou, o Corinthians foi o único que o goleiro era expulso por cera. Não é. Não foi. Entendeu? Então, assim, eu acho que é passível de acontecer com qualquer clube e eu acho que você ficar discriminando cada vez mais a regra vai tornar o futebol cada vez mais insuportável, como já tá ficando. Acho que o Michel queria falar. Discorde, por favor, que eu quero trazer um elemento que o Luciano falou também a respeito desse jogo. Eu acho a sua fala perfeita. 100%. Eu acho que isso acaba atrapalhando e tornando muito chato. A gente hoje, como telespectador, como consumidor que ama futebol, tá ali vendo, cara, acaba atrapalhando muito, entendeu? Então, acho que a gente que viveu dentro de campo já não tá mais ali. Hoje a gente viu o outro lado. Eu amo futebol, eu amo assistir um clássico Corinthians-São Paulo. Então, isso muitas das vezes acaba atrapalhando e deixando chato e fazendo que você consuma menos. Mas eu concordo. Eu acho que agora também, eu sou daquele, né? Às vezes eu respeito, mas não concordo. Se amanhã está na regra que não se pode gesticular de forma alguma perto da sua genitália, vamos dar um exemplo assim, e não faça, entendeu? Que não faça. Agora, mas isso é chato pra caramba, velho. Argentino nenhum vai jogar no Brasil. Porque o argentino faz pior. Ele pega as duas mãos, filho, e enche. Mas então assim, vai ter que se monitorar, velho. Esquece. Eu concordo, Michel. Então, mas as pessoas têm que entender que eles... ok, o Bobadilla é paraguaio, tem esse costume. Não, ele tá no Brasil. E no Brasil isso não é considerado um gesto normal, não é comum. Nenhum brasileiro faz isso e ele tá jogando futebol do Brasil, gente. Eu acho que a gente tem que levar em consideração isso. Azar dele, se ele é sul-americano, se ele é paraguaio, se ele é argentino, se ele é boliviano. Não, eu sei. É sobre isso que eu tô falando. Sim, eu acho que é ele entender que hoje ele joga no Brasil e que o futebol mudou e que você tem que respeitar isso. Isso eu concordo totalmente com você. Concordo com você. Agora, a minha opinião sobre isso é que tá chato. Chatíssimo. E aí também tem aquilo que o Michel falou, Raul, que tipo assim, o Corinthians já teve um jogador expulso. Por isso. 2. Aí, daí chega o André e ele viu que o colega dele foi expulso, daí ele faz de novo. Aí chega o Bobadilla, viu que aconteceu isso, não sei se ele viu ou se ele é muito alienado, daí ele faz de novo, entendeu? Tipo, também os caras não se ajudam, né? Tipo, gente... Por isso tinha que ser expulso. Vamos comemorar de outro jeito. Verdade. Entender. Eu acho que aí você entender que o processo mudou e que você precisa se monitorar. Isso é verdade.
afinal de contas está sendo gravado o tempo todo, só isso, né? O Paulo Castor dizendo pra gente aqui, concordo com o Michel. A Ana Luzia tá dando um bom dia a todos, excelente programa, já sou fã, muito obrigado. O José Vitor Gomes está falando muita frescura e pouca bola. É muita bola até, né, Jair? Até o jogo foi bom, né? Então, aí a gente tá falando disso aqui há 10 minutos, porque isso toma narrativa, sendo que foi um bom jogo, gente. Foi um clássico com 5 gols, com, enfim... Um show do Corinthians. Tem uma questão extracampo que eu quero trazer aqui. Antes, só tem uma pergunta aqui, Titio Seixiro. Galera, vocês acham que o Hantavírus vai fazer outra pandemia? Eu acho que aqui não é o espaço mais adequado, não é o nosso foco. Mas eu posso antecipar para você notícia que está no site da CNN Brasil, com especialistas dizendo que não há capacidade para o Hantavírus ser igual a uma pandemia, lá. Porque ele age no sistema respiratório inferior e não superior, como foi o vírus do SARS-CoV. Tá certo? Muito obrigado. Convocação também é saúde. Porra, aqui é Corinthians. Seguinte, falei, não deveria ter falado, agora já. Ô, Raul, o Luciano falou outra parada. Vocês estão empolgados mesmo, hein? Tá lá, a gente vence assim. O Luciano falou outra parada. O Luciano falou que há uma censura em jogos dentro da Neoquímica Arena no momento de comemoração do gol. Porque vai lá, faz o gol, aí torcida... primeiro que o segundo tempo já começa um atraso, porque ficaram jogando papel no gol adversário. Né? Isso daí é normal, isso é normal. Aí depois, no momento do gol, os caras jogam vape, óculos, acerta jogar óculos é um burro, né? Até o vape, se tivesse ainda conteúdo. O jogo não vai conseguir enxergar. Mas eu concordo, eu acho que, assim... mas não é só na Neoquímica Arena, a gente tem que ser justo também. No Allianz Parque, quando o Corinthians comemora gol... Copa do Brasil do ano passado, o Bidu foi comemorar lá no escanteio, tacaram o isqueiro, tacaram tudo lá. Mas é que sempre quando é algo com o Corinthians se reverbera muito mais. O poder da mídia falar é muito maior, dá muito mais audiência, dá muito mais repercussão, mas enfim. E é normal, natural. Mas é chato. Eu até tuitei ontem, na hora do jogo mesmo, na hora do gol. Você tuitou bastante, Raul. Pô, o futebol acabou, né, Michel? Você já tem torcida única, que é um escárnio. Aí agora o jogador não pode comemorar mais um gol. O cara tem que ir pro lado do banco, o cara não pode comemorar o gol no escanteio. Não, isso é muito chato. O Luiz Fabiano cansou de fazer isso lá no Pacaembu. Não pode chutar bandeira. Não pode fazer mais nada, acabou o futebol. Infelizmente, tá muito chato e não é só na Neoquímica Arena. E o gol, o momento da comemoração do gol, pra todos, eu acho que é o melhor momento para um jogador de futebol. Você, ainda mais num clássico, você... pegar, fazer um gol no caso, enfim, eu acho que lógico, né? Toda a comemoração com respeito, mas eu acho que ali nem ninguém de São Paulo faltou com respeito ao Corinthians. Zero. Pelo contrário. Bem, quero fazer uma enquete aqui para vocês, antes rapidamente algumas mensagens. Vagmaf, bom dia, Raul, bom dia a todos, obrigado. Vanderplane, não estamos nos anos 70, 80, 90, como o Michel falou, tinha coisa muito pior. Hoje isso não é aceitável. Tem também o Slayer, ser sincero, eu não sou fanático de futebol, porém a criação de tantas regras, por motivo de uma pequena quantidade de interpretar de forma incorreta, isso torna algo que cria sentidos desnecessários. Hoje o pessoal tá poético, né? Eu não sei se eu entendi, mas... eu acho que entendi no sentido assim, parecido com o que você falou, Cris. Mas, tá enfim, criando muita regra. Quero fazer uma enquete para vocês aqui, começando pelo Michel, pergunta simples. Não, vou começar pela Cris, porque pra gente fechar aqui a nossa roda de opiniões. Depois do que nós vimos em campo, há espaço, há condições, vai acontecer a demissão do Roger pelo São Paulo ou não? Ai, Jair, eu acho que é questão de tempo e esse tempo está cada vez mais curto, porque o Roger ele já chegou numa situação super delicada no clube e para ele reverter isso, ele teria que ter tido uma campanha, assim, excelente, né? Uma campanha de brigar por título. Tá longe disso, também não tá se encontrando em campo. Eu acho que é uma questão de tempo até o Roger, de fato, ser demitido. Talvez, eu acho que essa posição no Brasileiro, como você citou ainda, segure um pouco, mas eventualmente isso também vai passar. Michel. Bom, eu concordo também. Eu acho que é questão de tempo. Eu acho que, sei lá, dependendo aí, a gente não vê o Roger pós-Copa. Isso eu não de jeito algum. Não tenho dúvida. Mas assim, cara, um exemplo, né? Porque lá no começo, quando o Roger chegou, Jairo, eu fui um do que falei, a torcida não gostou, mas eu acho que não vamos julgar o trabalho do Roger sem antes ele ter começado, né? Hoje ele já tá aí já há um bom tempo. E o maior exemplo que eu te dou, hoje a forma que o Roger gosta de jogar é um pouco parecida com a do Diniz, por exemplo, com posse de bola,
sair jogando já logo de trás para tentar construir as jogadas. E não flui. O Diniz está aí há 10 jogos e o negócio já mostrou resultado e fluindo. Então, assim, essa é a diferença. Então, eu não vejo o Roger hoje com muito mais força, não. Acho que depende aí de mais uma ou duas derrotas para que ele saia. Isso eu não tenho dúvida. Deixa eu só mostrar aqui rapidamente, não sei se vai aparecer direito, ó. Tem esse site aqui, tá? Que chama forarogermachado.com.br. Veja só, com uma contagem regressiva, como você vê aí, ó. Triste. Apostando na demissão do Roger Machado. Tem um detalhe, tá? Esse site aqui, ele foi feito antes do primeiro jogo do Roger, tá? Triste. Então. Antes do primeiro jogo. Raul, sua opinião, é demitido ou não? Eu acho que o Roger, infelizmente, né, se tratando do futebol brasileiro, ele chegou demitido, né? Com a pressão da torcida, com a saída inexplicável do Crespo ali, que teve problemas internos, ok? Mas o Roger chegou demitido e, como a Cris e o Michel falaram, é questão de tempo. E também não se ajuda, né? Coletivas vagas, o time não tá jogando bem, 5 ou 4 jogos sem vitórias. Acho que são 4, na verdade. Sem vitórias, então assim, a gente faz um clássico horroroso, aí vai na coletiva aquela morosidade de sempre. Então assim, é que nem o Michel falou, acho que pós-Copa dificilmente o Roger estará no São Paulo Futebol Clube. Pois é, eu também entendo que o Roger não vê o Natal no São Paulo, provavelmente nem a Copa, né? Nem Corpus Christi, amigo. Nem Corpus Christi, nem 7 de setembro, nem qualquer coisa que venha de feriado no caminho aí. Porque as atuações do São Paulo têm deixado muito a desejar e quando ele chega já com a paciência cursa do torcedor, aí fica muito difícil, né? Imagina você começar um trabalho assim. Deixa o homem trabalhar, rapaziada. Uma das coisas que talvez eu acredito que mantenha um pouco mais ele no cargo é a questão política do São Paulo. Isso também ajuda, no sentido de que há preocupações da diretoria em resolver a questão da dívida, em resolver a questão administrativa do time. E aí, essa instabilidade, somada a uma instabilidade de troca de técnico, pode atrapalhar muito mais ainda o ambiente tricolor. Então, você vai meio que deixando. Portanto, como a gente está conversando, também concordo que esse intervalo da Copa é perfeito para demitir um técnico, né? É o momento onde as atenções estão voltadas para outro lugar. Até porque você vai ter uma pré-temporada no meio da temporada, né? Então, se você demite o técnico às vésperas da pausa para a Copa, você vai ter 50 dias, mais de um mês, é mais do que teve de pré-temporada, para o novo técnico, né? Enfim, começar a trabalhar. Então, realmente, a tempestade perfeita, né? Vamos falar de Copa? Vamos falar de Neymar, então? Meteu gol aí, inclusive, hein? 2-0, o Santos vencendo o Red Bull Bragantino. Vou falar, hein? Fez um bom jogo, não só o Neymar, como o time do Santos. Uma das melhores apresentações aí do Santos, sob comando do Cuca. Michel, você acredita que o fato do Neymar ter marcado gol, atuado bem na partida, é substancial para uma possível presença dele na Copa do Mundo, uma vez que agora faltam pouquíssimos jogos até o dia 18? Então, Jairo, é algo que é meio complicado. A gente vem falando muito sobre isso. Lógico que é sempre importante quando você ainda tem esperança ou pessoas que ainda pensam que o Neymar tem possibilidade de ir para a Copa do Mundo, ele resolver partidas, jogar bem, marcar gols, para ele é positivo, se ele ainda sonha com a Copa do Mundo. Mas para mim ainda está muito vago. Tem momentos que eu já sinto que talvez não veremos o Neymar na Copa do Mundo, como depois começam a divulgar uma pré-lista aí, onde a gente vê o nome dele, não sei se isso é real ou não, mas eu acho que se ele realmente está nessa pré-lista, eu acho que é importante para ele nesses últimos jogos aí, que tem até a convocação na semana que vem, né? Se eu não me engano. Eu acho que é positivo. Acho que o Neymar ele tem que jogar o máximo de partidas, coisas que a gente já falou aqui. Eu acho que ultimamente ele vem jogando, né? Eu acho que tecnicamente eu ainda acho que ele precisa evoluir um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais, até para fazer brilhar os olhos do Ancelotti, mas é importante para ele que ele resolva, que ele dê o seu melhor pelo Santos, ajude o Santos a melhorar, porque o time do Santos ultimamente, sinceramente,
Só consegue ser pior que o São Paulo, por incrível que pareça, né? Mas é isso. Acho que nesse momento é ele resolver fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor, é ser decisivo, e ele fez isso ontem. Bem, quando a gente olha os jogos que tem mais adiante do Santos, quis o roteirista de futebol fazer uma brincadeirinha, porque vai ter Coritiba e Santos pela Copa do Brasil no dia 13, né? E depois, no dia 17, esse primeiro jogo que vai acontecer no Couto Pereira, aí no dia 17, Santos e Coritiba, mas esse jogo pelo Brasileirão, e que não vai acontecer na Vila Belmiro, tá? Então, portanto, essas imagens aí, despedida, né? Não dá pra chamar assim, mas enfim, é a última partida do Neymar antes da convocação na Vila, porque o jogo será na Neoquímica Arena. Você acha que essa escolha, inclusive, Cris, ela serve como um pensamento da diretoria do Santos no sentido de assim, vamos dar força para que o Neymar antes da convocação? Né? Você acha que sim? Acho. Vai botar uma pressão. Assim, sendo justa, né? O Santos tenta toda temporada trazer alguns jogos para a capital paulista, né? Para ter mais público, para estar mais perto da sua torcida, que tem também grande parte da torcida na capital. Mas eu acho que esse jogo, um dia antes da convocação, claro que vai produzir uma pressão, ainda mais se o Neymar marcar de novo, se o Neymar for decisivo de novo, se ele fizer um bom jogo. Eu acho particularmente que ainda não é o suficiente. Não vejo o Neymar fazendo tanta diferença no elenco do Santos a esse ponto da gente falar, não, ele é o dono do time, ele tá mandando, ele tá fazendo, ele tá acontecendo. Não vejo, acho que o gol ontem também passa por uma falha da defesa adversária. Claro, ele tava lá para fazer a finalização e ele foi decisivo, mas assim, acho que não tem, eu acho que não tem tanta diferença porque a gente vem falando aqui semana após semana. A diferença, como a gente comentou na semana passada, é que ele finalmente está conseguindo fazer sequência de jogos. Mas daí do que ele está demonstrando em campo, eu não vejo tanta diferença assim do que a gente já comentou semana passada. Eu, particularmente, não acho o suficiente para disputar uma Copa do Mundo. Mas aí entra toda aquela questão de vestiário, dos jogadores gostarem muito dele. Aí quem vai ter que avaliar isso é o Ancelotti. Se vale a pena ele deixar de levar alguém que está melhor fisicamente, melhor tecnicamente, ou levar o Neymar, que é muito querido por praticamente todos os jogadores, que poderia ajudar no vestiário de outras formas. Vai ficar muito a cargo dele. E eu acho que sim, se o Neymar fizer um jogaço no dia 17, um dia antes da convocação, e o Ancelotti não tiver colocado ele na lista final, vai balançar o coração. Concorda, Raul? Concordo, mas só para complementar, o time do Santos é tão ruim que ele mesmo abaixo, ele é o dono do time. Mesmo abaixo, de tão ruim que é o time do Santos. Pois é, o time é horroroso. E assim, o Santos nem parece, mas está 6 jogos sem perder. Mas desses 6 jogos, a vitória de ontem tem 5 empates. Então é bom contextualizar, né? Mas assim, gente, o Neymar fez um bonito gol. O gol só saiu porque o jogador do Bragantino escorregou. A gente até discutiu na redação isso daí. Se o cara não escorrega, não sai gol, ninguém ia estar falando que o Neymar tem que ir pra Copa, já tá mudando a opinião ali. Gente, é simples, direto e reto. O Neymar não pode ir pra Copa do Mundo. É assim, não pode. O Neymar não tem por que ir pra Copa. Se o Ferreirinha não escorrega ali, será que o Mateuzinho faz o gol também? Aí é outra história. Aí você foi bem, hein? Aí você foi bem. Aí pegou ele no pulo. Aí você foi bem. Mas... ele ficou desconcertado agora. Você já me quebrou a linha de raciocínio. Dito isso, o Neymar não tem que ir pra Copa. Não tem que ir pra Copa, não dá pro Neymar ir pra Copa do Mundo. Foram 4 anos de lesões, poucos jogos, não consegue jogar jogo em sequência, vai ter que ser poupado já depois. Então o Neymar não tem que ir pra Copa, é simples, direto e reto. E não é um gol contra o Bragantino com uma escorregada ou um gol contra o Curitiba que vai fazer mudar de ideia. Gente, pra mim o Neymar tá desconvocado desde aquele jogo contra o Mirassol, lembra? Que o Ancelotti saiu lá do Canadá, veio pro interior de São Paulo pra assistir a partida e o Neymar não aparece, e aí não joga, pega mal na CBF, blá, blá, blá. A gente tá discutindo aqui uma não discussão. Ele não vai para a Copa, não adianta. O Ancelotti vai fazer uma escolha pensando em ganhar o título, pensando em ganhar o Mundial, e não pode contar com um jogador que esteja com atuações meia boca. Meia boca é a palavra. Não dá. Infelizmente o momento não é esse. Todo mundo gostaria de levar para a Copa, sei lá, o Neymar de 2013, 2012, né? Ou o Neymar hipotético, que é o grande jogador de todos os tempos. Gênio. Não é o que nós temos no momento. A situação, inclusive, é que o Santos até jogou relativamente bem contra o Palmeiras, jogo que o Neymar não atuou porque era tapetinho, né?
Vamos lá. Smile BR, esses caras são doentes. Você que nem deveria estar aí, deixa Você quieto. quem, hein? Será que sou eu? Será que sou o Michel? Fica aí o questionamento. Pode ser. Responde pra gente aqui, Ismael. Quem que você não gostaria que tivesse aqui? Não, responde aí a não, gente. tá bom. Hã? Não, eu gosto da discussão. É Eu bom. gosto também, acho importante. É movimenta. Não joga no ar que eu sou curioso. Exatamente, Michel. Não dá, né? Foi pra falar, fala logo, né? Fala Não logo. tem problema. Que seja eu, que não seja eu. Pode até ser eu, mas eu quero saber Eu vou votar. Eu acho que pelo time no comentário é sobre o Raul. É sobre eu e sobre o Neymar. Os Neymarzete Como ele piram, falou né, no masculino, eu já vou supor que não sou eu. Os Neymarzete piram. Neymar Zé pira, Raul, é isso? Os caras são malucos, velho. Vivem no mundo de Narnia lá que... o Neymar é gênio, o Neymar... Gente, o Neymar é jogador que não existe desde 2022. Terminou a Copa, acabou o Neymar. Acabou, não teve mais. Cara, o que eu acho engraçado é que o time do Santos tem 2 jogadores que vivem de um grande passado, né? Mesma coisa do Gabigol, né? Sim. Os dois estão em atividade. Não, gente, e o Gabigol, no meio da treta Neymar e Robinho, ele ainda tentou tretar com o Cuca no meio. Olha, Fenômeno. foi incrível. Foi uma semana bem agitada. mas é pro Santos. difícil não tretar com o Cuca, tá? Michel? Por quê? Fácil lidar? Ele parece um cara tão bom de Olha o vestiário. meu olhar. Já diz tudo. Sofreu, Michel? Você sofreu? Leva ele pro seu vestiário, Jairo. Você vê. Não, melhor Não, obrigada. Eu não. Quando eu vi ele na coletiva, dando aquela opinião sobre a briga, que ninguém tá certo e tal, tipo, se eximindo, né? Dá a impressão de que o Cuca esquece que ele é treinador do Santos. Ele nunca tem problema. Aí Nunca daqui a tem pouco problema. ele pede pra sair, tá de boa. Exato. Vai curtir a família, larga o time na mão. Se a gente falava do Roger, né? Ele é outro que provavelmente não vai ver o Natal no Santos também, né? Não fica, porque ele tem tradição de abandonar times. Já falo pra vocês. Se amanhã a gente vier debater uma coletiva do Cuca aqui, esquece o Michel, que eu não paro pra ver. Ó, o time Hugo tá dizendo, esses caras aí nem assistem futebol. Posso falar outro comentário aqui? Esse foi muito bom, isso aí é loucura. Elenal Razi, o gordinho reborn que joga muito, kkk. O gordinho reborn é sacanagem. Fecha no Raul caraca, aqui. bicho. O print. Como quer? Tamo junto, Elimão Raze 21. Obrigado pela audiência, pela moral aí. Você é irmão, velho. Fica aí, comenta aí, continua, dá aquela moral. E assim, você é Neymarzete em 2026 e você quer discutir, meu irmão. Não dá mais, velho. Acontece, mano. Ó, o Vanderplay, Neymar foi o melhor jogador que surgiu nos últimos 20 anos, mas hoje não joga nem o meu joguinho de sábado. Meu pai, Nem na meu pai pelada. que já quebrou a perna de um amigo dele nesse joguinho de Pai, sábado. não exagera, Imagina. pelo amor de Deus, né? Tranquilo, né? Não tô falando que... Mas meu pai, ele é um pouco zagueiro anos 80, 90. O famoso... Carniceiro. Não vou falar nada. Deixa ele aí jogar bola. Não. Agora vai até o final, amigão. Já quebrou a perna, Michel. Já quebrou a perna de um amigo dele jogando bola no futebol de sábado. Você acha normal isso daí? Amizade boa que não terminou. Eu não pelo acho visto, né? normal. Caraca. Veja só, a gente tá com Entrou uma na enquete chuva, aqui. sabe o que é isso? Entrou na chuva pra se molhar, filho. Pois é. Tá No caso, jogando bola normal. Entrou na chuva pra se quebrar, né? E aí a pergunta, e aí, Neymar, será convocado pra Copa na semana que vem? A nossa enquete que tá no ar. Pode ser que sim, pode ser que não. Bem, a gente falou de chuva, né? Teve uma chuva danada, inclusive, do jogo do Remo e Palmeiras. Atrasou a partida em coisa de 1h40, né? Doideira. Também, como você estava dizendo, né? Não, Aqueles tanta horários não doideira, ajuda, não, né? Assim, eu já morei em Belém, eu era bem criança. Mas eu já morei em Belém e as pessoas marcam as coisas pra antes ou depois da chuva. Então, assim, talvez tenha faltado a CBF, né, perceber que o Remo está na primeira divisão e eles precisam prestar atenção nisso, porque é sempre no fim de tarde essa chuva e lá tá no que eles consideram inverno, né? Então, chove mais. Já fica com um alerta maior de chuva, então fica o alerta para a CBF aí, é melhor marcar os jogos para depois, né? Porque o jogo estava marcado para as 4 e começou 5h40, mais ou menos. A gente estava aqui na redação ontem, acho que foi mais ou menos por aí. Hein? 5h40. Então, se tivesse marcado o jogo para aquele horário das 6h30, ia ser tranquilo, entendeu? Não ia ter esse problema. Acho que também fica aí também essa crítica. Acho que a CBF tem que também olhar com mais carinho. Mais um jogo em que o Palmeiras empata e marca pouco gol, né?
Apenas um único gol neste empate entre Palmeiras e Remo. O gol do Remo foi marcado logo de cara no começo da partida, menos de 2 minutos, com Aleph Manga, e depois o Sousa faz o gol do empate. Ainda teve um gol do Bruno Fux que foi anulado, a gente vai discutir a respeito disso. Raul, você acha que o Palmeiras está deixando a desejar nos últimos jogos? A gente tem visto isso, Jairo, parece que sim, né? O que a gente já falou mais de uma vez aqui, depois do jogo do Palmeiras. O Palmeiras, com o elenco que tem, bilionário, gastou com contratação a rodo, contratou atacante, contratou zagueiro, contratou meia, só que o time não joga bola, gente. O Palmeiras não joga bola, o Palmeiras não consegue desempenhar o futebol. Só que aí a gente entra naquela discussão. É melhor ser líder não jogando bola ou você ser um meio de tabela ali jogando bem? Pra mim, na minha visão, é muito melhor ser líder não jogando bola, não jogando nada. Vai ter um empate péssimo com o Remo aí, no futebol horroroso, que mesmo com a mais ali no meio do segundo tempo pra frente não conseguiu criar nada. Teve um gol anulado ali, muito bem anulado, por sinal. Só que, gente, futebol é resultado. E o Abel leva isso ao pé da letra, né? Não tá nem aí se joga bem, se joga mal. O Palmeiras é o líder do Brasileiro, líder do grupo na Libertadores, tá tranquilo na Copa do Brasil. Então, assim, é uma discussão que acaba sendo... A gente tem que criar uma discussão em cima do Palmeiras, porque, infelizmente, nos últimos anos não tem muito o que ser falado sobre resultados, né? Apesar do ano passado não ter vencido nada, esse ano já ganhou o Paulista, já é líder do Brasileiro de novo. Só que esses tropeços aí abrem margem para o Flamengo chegar. O Flamengo ganhou, já tirou a vantagem para um jogo, já tem um jogo a menos direto. Então, assim, o Palmeiras está devendo boas atuações na temporada, mas os resultados ainda mascaram um pouco isso, né, Jairo? Michel, você acha que o Flamengo vai passar o Palmeiras? É uma questão não do quê, mas é uma questão de quando isso vai acontecer? Olha, Jair, eu acho que vendo hoje o futebol mostrado pelo Flamengo e o que vem mostrando o Palmeiras, eu acho que sim. Por exemplo, eu acho que um Remo e Flamengo, com certeza, a gente não vai ver um empate do Flamengo lá, não. Com certeza a gente veremos uma vitória, com quem vem demonstrando o Flamengo ultimamente. Então, assim, concordo com o Raul também, eu acho que o Abel, ele acha que tem uma estratégia de manter essa longevidade dele no cargo do Palmeiras com resultados, com títulos e tudo mais. Então, quando a gente vê que mesmo você não demonstrando um bom futebol, você é primeiro colocado, eu acho que é o que ele dá como de maior importância, né? Você se manter líder e no final vencer. Mas eu acho que com o elenco que o Palmeiras tem, tecnicamente falando e futebol apresentado ultimamente, tá em falta, né? É difícil você vir aqui criticar uma equipe colocado do Campeonato Brasileiro, mas vendo que já demonstrou a equipe do Palmeiras dentro de campo, ultimamente, com os resultados, uma equipe que não marca muitos gols e com a qualidade que tem, acho que não é nada... como eu posso dizer para vocês, não é nada de errado a gente vir aqui e dar uma criticadazinha e falar um pouco sobre isso, porque eu acho que o Palmeiras, se não melhorar, vendo esse volume muito grande do Flamengo ultimamente, tecnicamente falando, ele vai ter que melhorar, que com certeza, Jairo, o Flamengo tem grande possibilidade, sim, de encostar. Tem um jogo a menos, né? Ganhando esse jogo a menos, fica um ponto só do Palmeiras, encosta de vez. Então, o Palmeiras tem que começar a se ligar. Como eu falei, eu acho que lá em Belém, para mim, o Flamengo não perde ponto, não. Você achou, Cris, que o gol que foi anulado, né, mais ao final da partida, do Bruno Fux, naquele lance com o Flaco Lopes, foi bem anulado? Achei bem anulado, já. Até tomei um susto, estava comentando isso com o Raul antes de entrar, que eu estava acompanhando esse jogo, né, estava aqui no plantão e fiquei com esse jogo para acompanhar. E eu, ali fazendo o relato, eu coloquei sobre o gol anulado, porque foi bola na mão lá do Flaco, e vida que segue. E eu fiquei muito surpresa quando eu vi posteriormente o Anderson Barros indo para a coletiva falar, e assim, falar com palavras fortes. Operante, né, Cris? Palavras fortes contra a arbitragem. Gente, existe a regra da mão na bola de quem faz o gol, né? Quando você faz o gol e você encosta a mão na bola de qualquer forma, sendo intencional ou não intencional, esse gol vai ser anulado.
Mas ali não foi quem fez o gol, só que impactou na jogada. Ele dá o passe para o gol, né, de braço. Ele dá o passe de braço, né? Ele tá assim... Então, assim, eu não achei o gol... Eu achei correta a anulação do gol, tô com o Raul nessa. Não entendi por que o Anderson Barros foi falar com tanta... Não vou falar agressividade, mas, né, com... Propriedade. Foram palavras bem duras, bem fortes, assim. Não achei dentro do tom. Não achei. Acho que é isso, fica também colocando essa pressão absurda em cima de árbitro em um lance que, pra mim, foi um lance ok, normal de jogo. Não entendi de verdade, assim. Acho que o árbitro acertou. Muito bem, vamos mudar de assunto, Cara, já que a gente falou um pouquinho do Flamengo. Dando aula de regra e interpretação hoje. É nossa analista aqui de arbitragem. Eu posso ser árbitra, né? Mas é brincadeira. Vou investir só nessa rapidinho. carreira. Gente, precisamos mudar de assunto que o tempo tá Então acabando. tá bom. Vamos falar de Flamengo. 1x0 o Flamengo vencendo o Grêmio, gol do Carrascal. Michel, o Flamengo, ele tem apresentado de fato consistência em campo, só que tá com um problema danado de pontaria, né? 20 finalizações no jogo. Jairo, mas vamos dar mérito também ao Everton, né? Que pegou bem mesmo. Pegou muito. Então, assim, mas eu acho que não se pode criar tanto e sair com 1x0 só, né? Então, eu acho que o Flamengo, nesse jogo, errou bastante na pontaria, mas não vamos também tirar os méritos do Everton, que também fez um jogaço. Teve que jogar demais para não ter sofrido mais de um gol. Raul, você acredita que hoje o melhor apresentado, o melhor futebol que a gente tem entre os times é o do Flamengo, superior ao do Palmeiras, por exemplo? O melhor, Leonardo Jardim, né? Teve essa discussão também na discussão. Não pode, redação, né? Como chamar o técnico. É o melhor disparado. O Flamengo tá jogando muita bola. Ontem era pra ter sido uns 4, 5. Um monte de bola na trave, um monte de defesa difícil. O Plata jogando uma barbaridade. E é isso, o Flamengo tá jogando muito bem e o Palmeiras que se cuide aí, hein? Pois também, você acredita, Cris, que tem uma preocupação por parte do Flamengo, né? Uma vez que ele pode ceder alguns jogadores para seleções, de tirarem um pouco o pé nessa época pré-Copa? Olha, eu acho que assim, não é uma preocupação, porque eu não acho que eles estão tirando. Não vejo eles tirando o pé por causa disso. Pelo contrário, acho que estão fazendo excelentes jogos, como o Raul, como o Michel falaram. Fizeram um bom jogo, criaram chance. Não acho que estão tirando o pé. E, Jairo, esse é o problema que todo mundo gostaria de ter, né? Nossa, meu elenco é tão bom que eu vou ter 10 convocados para a Copa do Mundo. Triste, caramba. Nossa Senhora. É um problemão, né? Eita, que problemão do Flamengo. Mas é isso. Se você tem um elenco estrelado, se você tem jogadores nesse nível, é um problema bom, né? Você vai ter que lidar com isso, não tem o que fazer. Mas significa que o seu elenco é excelente. E nisso a gente não tem... Acho que ninguém discorda, né? É o melhor elenco hoje. Não, mas os maiores clubes do futebol europeu, praticamente, eu passei por isso, quando tinha data FIFA, fica 1 ou 2 jogadores treinando no clube, o resto todos vão para as suas seleções. Então, clube grande é isso. Acho que quando você tem jogadores talentosíssimos com muita qualidade, a tendência de você perdê-los para as suas seleções, sei lá, brasileira, uruguaia, enfim, isso vai acontecer. Mas e outra? Posso confessar um negocinho aqui pra vocês rapidinho? À vontade. Assustem. Pertinho da Copa, se tiver um joguinho ou 2, nego tira o pé mesmo, tá? Tem nem como, né, Michel? Tem jogador... Só fala. Tem jogador em Madrid que nem indo pra jogo não tá, gente? Tá só na Itália, passeando, namorando. Será que esperando a gente aproveita? Viva o amor, né? Viva o amor. A gente pode talvez até daqui a pouco já aproveitar esse gancho que você deu aí pra gente, puxar, hein, Cris? Gente, seguinte, eu quero fazer um convite pra você que tá acompanhando a gente aqui na live. Só antes aqui, ler rapidamente algumas mensagens. Sueli, Neymar vai só ferrar o time do Brasil. Boa, Sueli! Boa, Sueli! João Garcia, claro que vão convocar o Neymar na lista, hoje tem 55 nomes. E Hendrick é uma boa opção. O Limal tá dizendo aqui, no meio dos atuais que temos, pouca maturidade, mas eu confiaria.
Eu também acho melhor. Pessoal, quero trazer para vocês uma novidade, tá? A gente vai estar lançando aqui no site da CNN Brasil o nosso simulador para a convocação da seleção brasileira. É muito simples. A gente tem o endereço, tem esse QR Code que também aparece na tela. Você vai entrar nessa página. Lá você pode. Aqui já fiz o dela aqui, Eu ó. já fiz o meu. O sem Raul clubismo também, né? algum, hein? Daqui a pouco a gente vai passar pro Michel também fazer a seleção dele, tá? Vou te mandar A o gente link, tem aqui Michel. algumas opções de jogadores para todas as posições. A lista com 26 nomes, com possíveis 26 nomes. Você escolhe os jogadores da sua preferência. Neymar ali, hein? O Neymar tá ali entre Eu não coloquei entre Neymar os na minha. atacantes. No meu também O ele John não tá. pôs na dele aí, que o John é... Vou falar, né? Mas vamos lá, gente. Aí você faz a sua simulação, escolhe os jogadores e depois você pode compartilhar isso pelo WhatsApp. legal. E também você recebe a foto, pode ser na horizontal, na vertical, e compartilhar com seus amigos e também nas suas redes sociais. Fica aqui o convite com essa novidade, que é o Convoque a Sua Seleção. Posso falar a minha rapidinho? Fala alguns aí, Raul. São 26, eu não- são Ó, muitos, vou né? falar só 2. Vou falar só 3 que não... Vocês vão ver que não tem clubismo, Não, Michel. do meio campo pra frente, vai. Não, calma aí, ó. Mateuzinho, Bidu e Hugo. Acho justo, começa por aí. Vai do meio campo pra larguei. frente. Matheus... Você pode, não. pode escolher. Se tiver muitos representantes do seu time, por que não? Matheus Cunha, Luiz Henrique, Rafinha, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, João Pedro, Hendrick, Ryan e Igor Thiago, Michel. Tá bom, vai. Ó, botou o Ryan. Tá bom, Justo. né? Tem vários dos que você selecionou, inclusive, já foram convocados pelo Ancelotti, né? Acho que todo mundo que tá aqui. Respeito essa sua convocação, respeito. Obrigado. Gente, lembrando que o QR Code está funcionando, tá? Basta você apontar aí, se você está assistindo a gente pela televisão, por exemplo, ou monitor o seu celular, para acessar o link e fazer a sua convocação e compartilhar, depois passem pra gente, tá certo? Ó... Tá todo mundo tirando o sarro aqui do apelido que te deram, viu, Não, Raul? aí é loucura, né? Aí é loucura. Gente, nós temos comigo, velho. uma apuração que eu quero trazer para vocês aqui. Nesse final de semana a gente acompanhou, né, o El Clássico, a vitória do Barcelona 2-0 sobre o Real Madrid, se tornou com esse jogo campeão do Campeonato Espanhol e alargou a crise vivida pelo Real Madrid. A apuração que eu quero trazer para você é a seguinte, do jornal espanhol AS, dizendo que o Real Madrid, por meio da sua diretoria, está preparando mudanças que considera urgentes no seu elenco e também na gestão do seu elenco, tá certo? A expectativa é que o Real Madrid, pelo menos, contrate, traga, arranje 4 outros nomes. Por quê? Militão, o Mendy, Carvajal e o Alaba são totais dúvidas na permanência deste elenco. Além disso, mais 2 voltas. Nico Paz deixa o Como e o Lyon vai chorar, porque de acordo com esta apuração do Jornal AS, eles querem o Hendrick de volta ao Real Madrid para dar um jeito, talvez, nesta crise. Cris, seria de fato a solução? Volta ou não volta, Hendrick? Aí é fácil, né, Jário? Aí é fácil. Você escanteia o menino lá, empresta, achando que não vai vingar. Ele, em poucos jogos, se torna o dono do time do Lyon. Resolve e aí, traz de volta aí, né? Meu jogador, lembrei. Muito bem. Raul, sua opinião rapidinho. Eu discordo da Cris. Acho que o Real Madrid foi bem no empréstimo, não ia jogar. Ele Tinha que ser ele emprestado, podia foi ter emprestado, jogado lá. jogou bem, vai voltar. Não jogou Empréstimo por é pra birra do isso e técnico. fez muito bem o Real Madrid. Foi bom pra todo mundo isso daí, inclusive pro Hendrick. Valeu para valorizar o passe, Michel? Seu comentário pra gente encerrar. Cara, valeu, mas eu discordo só um pouquinho do Raul. Eu acho que o Real Madrid não deveria emprestar, até porque ele sair, o Gonçalo ficar lá é sacanagem. Então, assim... Foi um capricho. Lógico, se você não tá tendo... Se você não tá tendo oportunidade, lógico que aí você tem que ver uma outra possibilidade. E até porque é ano de Copa, então ele acertou em ter ido pro Lyon, mas eu não via o Hendrick sem espaço lá, vendo hoje, por exemplo, o último jogo, o titular foi o Gonçalo, e o Hendrick é 300 mil vezes mais jogador que esse cara.
Muito bem, gente, muito obrigado pelos comentários de vocês. Essa foi a nossa live, convocação CNN. Ó, tem o André Galina comentando aqui, cadê o Alex Telles? Cadê o Vitinho, o Jesus? Ela tá delirante também. Tá todo mundo te chamando de Gordinho Reborn Não, aqui é no Não, chat. eu amei. Esse divo que fez esse apelido aí. Tem umas mensagens acabou com a religiosas vida do aqui Raul. também. Enfim, gente, é isso. Ó. Só pra completar o nosso comentário antes de encerrar a live aqui, o seguinte, né? Eu acredito que o Real Madrid tem que se preocupar com o elefante na sala, que hoje se chama Mbappé, né? Ele está nos planos de permanência, não tem previsão nenhuma do Real Madrid de se livrar do Mbappé ou do Vini Júnior, mas o relacionamento ali tá complicado. Ele tá namorando ou postando foto tardia, né? Torcendo por time enquanto tá tomando 2-0 na cabeça. Gente, é isso. Na próxima quinta-feira a gente tá de volta a partir das 10 da manhã com convocação CNN. Lembrando que o nosso site com o simulador da convocação está disponível para você participar. Mande seu comentário, se inscreva nas nossas redes sociais, dá o like, curte aí, etc e tal. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.